A hemorragia digestiva alta é considerada uma condição médica de emergência comum no Brasil, que apresenta uma incidência de 48 a 160 casos por 100 mil habitantes por ano. Além disso, possui uma mortalidade ao redor de 14%, que pode chegar até 33% nos hospitalizados. Apesar dos novos avanços terapêuticos, essa enfermidade é responsável por uma internação a cada 10 mil adultos por ano, tendo importância relacionada à alta morbidade, assim como os custos elevados da assistência hospitalar. Devido à influência do primeiro atendimento no prognóstico dos pacientes desse problema, é preciso que a unidade básica de saúde esteja preparada para diagnosticar e conduzir situações diversas da HDA. No entanto, quanto mais opções terapêuticas surgem, mais se torna difícil acompanhar a constante evolução da abordagem e manejo dessa morbidade. É por isso que vem sendo necessário a padronização de condutas fundamentadas na medicina baseada em evidência. Assim, é preciso sintetizar e atualizar as informações referentes ao tratamento da HDA, com o propósito de capacitar os médicos que diariamente lidam com essa patologia, tornando factível um atendimento objetivo e mais eficiente perante as limitações de cada serviço, primário, secundário e terciário. Dessa forma, essa linha de cuidado é extremamente importante, pois busca promover ações articuladas, tanto no âmbito governamental quanto junto à sociedade. As diretrizes expostas visam auxiliar todos os estados e municípios no planejamento, na revisão e organização de suas atividades no manejo e prevenção da HDA, a fim de unificar as condutas, o raciocínio, a tomada de decisão do médico e oferecer uma melhor qualidade na assistência em busca de uma resposta benéfica, coordenada e articulada entre os integrantes do Sistema Único de Saúde. Como objetivo geral, a criação dessa linha de cuidado na rede de atenção às urgências e emergências visa reduzir a morbimortalidade pela HDA no Brasil, padronizando a assistência às condutas e assegurando o acesso aos usuários ao atendimento integral e contínuo de acordo com suas necessidades. Ela trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a rede de atenção à saúde, possuindo um papel central no fluxo de monitorização da hemorragia digestiva alta. Nessa sessão serão abordadas as ações de âmbito individual e coletivo para a promoção de hábitos de vida, prevenção da hemorragia digestiva alta e o cuidado do paciente. Dentro da promoção, é necessário levar em consideração um conjunto de políticas, planos e programas de saúde pública com ações individuais e coletivas voltadas para evitar com que as pessoas se exponham a situações que possam causar a doença, podendo evitá-la e preveni-la. Nós não só temos como objetivo promover a saúde para o paciente, mas sim também promover o bem-estar e boa qualidade de vida para ele, em todos os âmbitos da vida. Sendo assim, temos como tópicos relevantes para a promoção da hemorragia digestiva alta, educar e intervir sobre o tabaco, o álcool, atividades físicas e dieta. Adotar iniciativas educativas de comunicação que visem promover condições, estilos de vida, comportamentos e ambientes saudáveis para esclarecer sobre a importância de não realizar automedicação e ou abuso de medicações. Para a prevenção, nós fazemos escolhas que minimizem ao máximo o risco de desenvolver essa enfermidade, a fim de reduzir a sua incidência na população. Com o desenvolvimento de ações de nível de complexidade primário, já que a prevenção do primeiro episódio de hemorragia digestiva alta é crucial para reduzir a morbimortalidade e os custos na saúde. Nesse intuito, iremos traçar de forma individualizada, pois cada paciente é único, um caminho em conjunto com o paciente, podendo assim causar esse impacto significativo que almejamos. Na assistência ao doente de um paciente com hemorragia digestiva alta, o atendimento inicial começa na atenção primária, a qual tem um papel crucial de acolher, classificar, identificar precocemente a doença e realizar uma avaliação inicial e realizar os primeiros suportes no atendimento. No acolhimento, temos um desamparo dos pacientes com hemorragia digestiva alta, que, por consequência, muitos indivíduos se sentem aflitos e angustiados pelas manifestações sistêmicas da doença. Após o acolhimento, será feita uma avaliação precoce para classificar o risco e a gravidade durante o atendimento. A classificação é feita da seguinte forma: o grupo A, não urgente, classificado como azul; o grupo B, pouco urgente, classificado como verde; o grupo C, urgente, classificado como amarelo; e o grupo D, emergência, classificado como vermelho. Na conduta, precisamos agir rapidamente para avaliar e regular o paciente de forma correta. Seguiremos a seguinte etapa. Primeiro, uma avaliação colhendo uma boa história clínica e um exame físico gastrointestinal sucinto, avaliando o estado geral e os sinais vitais do paciente.
Caso o paciente esteja estável, realizamos o atendimento e orientamos sobre a doença, a conduta, o tratamento e o acompanhamento necessário. Além disso, algumas ações e procedimentos também são muito importantes no manejo do grupo A, dos pacientes com hemorragia digestiva alta, sendo eles o agendamento de exames laboratoriais, o esclarecimento e dúvidas dos pacientes e dos familiares, o encaminhamento do paciente e solicitação de uma avaliação de endoscopia digestiva alta, a qual é o principal exame de diagnóstico para a doença, esclarecer sobre os sinais de alarme e para onde dirigi-los se esses aparecerem, recomendar hidratação via oral, repouso e uso de analgésico e protetor gástrico e por fim, providenciar uma visita da equipe. Para dar início à avaliação secundária, vamos começar falando sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Assim que é acionado, que a ambulância chega ao local e se depara com um paciente que apresente características da hemorragia digestiva alta, o SAMU vai precisar agir seguindo 4 passos: a avaliação primária, a avaliação secundária, a estabilização e a regulação desse paciente. A avaliação primária é focada principalmente em avaliar a via aérea desse paciente, avaliar o nível de consciência dele e até considerar a intubação orotraqueal em caso de rebaixamento do nível de consciência. A avaliação secundária aqui vai ser a monitorização cardíaca dele, a oximetria de pulso, checagem de sinais vitais e realizar também um acesso venoso periférico. Partindo para a estabilização dele, aqui no SAMU, ela vai ser feita principalmente pela oferta de oxigênio, reposição volêmica, com o uso de cristalóides. Pode ser feito também o uso de inibidores de bombas de prótons. Em alguns casos, como pacientes que façam uso de cumarínicos ou que sejam portadores de insuficiência hepática, vai ser recomendado também a administração da vitamina K. Além de tudo isso, também vai ser função do SAMU fazer a regulação desse paciente, para que assim ele seja encaminhado para a sua rede assistencial de destino. Oi pessoal, eu me chamo Manuela e vou falar agora do paciente com hemorragia digestiva alta que procura a unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas. Bom, no recebimento desse paciente na unidade de pronto atendimento, é preciso classificá-lo quanto ao seu sangramento e como está a sua hemodinâmica, se ele está estável ou se ele está instável, para assim adotar condutas. Vamos falar agora de um paciente com relato de sangramento e que estará instável. Ele vai procurar a UPA por conta própria, com relato de sangramento como hematêmese, hetorragia, melena, e ele estará com a frequência cardíaca aumentada, uma pressão arterial baixa, um tipo de enchimento capilar aumentado, uma pele fria, pegajosa, ou seja, sua hemodinâmica estará comprometida. Com isso, é preciso estabilizá-lo e chamar o serviço móvel de urgência. Para fazer o ABCDE, um exemplo de como seria essa estabilização, é preciso ver se a via aérea dele está pérvia, se é necessário aspirar o conteúdo sanguíneo da boca com aspirador de ponta rígida, fornecer um oxigênio por máscara não renalante, 2 acessos venosos periféricos na sonda vesical, fornecer infusão de cristalóides procurando uma pressão arterial sistêmica alvo de 90 a 100, se necessário usar um ácido tranexâmico para controlar o sangramento, talvez uma hemotransfusão com hemoglobina alvo de 7 a 8, um uso de uma intubação orotraqueal, a depender do nível de consciência, ficar monitorando esse paciente, coletar informações sobre o começo do quadro, comorbidades, uso de medicações, alergias, se é a primeira vez que ele apresenta essa hemorragia digestiva alta. E também tem exames solicitados que podem fazer na UPA, mas que não devem atrasar a estabilização desse paciente nem a regulação. Exames que podem ser feitos na UPA, como hemograma, tipagem, ABO e RH, sódio, potássio, ureia, creatina. Recomenda também o uso do inibidor de bomba de prótons, com ataque de omeprazol, para estabilizar esse paciente no sangramento. E após a estabilização desse paciente, é necessário pedir uma regulação para a unidade hospitalar referência em hemorragia digestiva alta, com transporte imediato pela unidade de suporte avançado.
Os pacientes com hemorragia digestiva alta que estiverem com sangramento e estiverem estáveis, eles vão ter uma frequência cardíaca e uma pressão arterial dentro da normalidade. Aí eles vão ter uma presença da pele corada ou descorada e eles não vão ter alteração do nível de consciência. Então, nós vamos manter esse paciente que está com sangramento e está estável em observação na unidade de pronto atendimento e a gente vai monitorar ele por 12 horas. E nessa monitorização, nós vamos também utilizar os IBPs, como exemplo, o omeprazol, na dose de ataque de 80 mg em bolos intravenoso, e a gente tem uma dose de manutenção, que é de 8 mg. Aí a gente vai fornecer também medidas de suporte e a gente caminha esse paciente para a unidade de média complexidade, para que ele possa realizar a endoscopia. E se esse paciente com sangramento tá estável se tornar instável, ele tiver algum tipo de piora do quadro, a gente vai adotar algumas medidas dos pacientes com hemodinâmica comprometida. E aí, nos pacientes que não têm sangramento, e aí esses pacientes, eles já vão ter tido o diagnóstico de hemorragia digestiva alta, e eles vão apresentar fadiga, palpitações, síncope, e podem ser esses sintomas, referentes à anemia da hemorragia digestiva alta. Então, a gente começa uma avaliação desse paciente, uma avaliação rápida, procurando os sinais de esterilização, como uma hematêmese, uma melena, ou outras queixas relacionadas à esterilização, que não foram relatadas pelo paciente, mas a gente sabe que é uma queixa de esterilização. E se ele tiver a hemodinâmica sem comprometimento, a gente vai ver se ele realmente está sem esterilização sanguínea, e aí a gente vai contrarregular ele para o acompanhamento em unidade básica de saúde. Meu nome é Saulo Guerra e eu vou falar da parte ambulatorial da atenção secundária. O segmento da hemorragia digestiva alta no ambulatório não foca na doença ativa, e sim naqueles pacientes que correm risco de ter ou que já tiveram essa patologia. Através da central de regulação ambulatorial, aquele paciente com alto risco ou com hemorragia digestiva alta prévia vai ser regulado para ter atendimentos com gastrologista que fará seu acompanhamento. Esse acompanhamento vai se basear no acolhimento, na investigação de fatores de risco para hemorragia digestiva alta, classificações, orientações, condutas e tratamento com o objetivo de aconselhar sobre e prevenir hemorragia digestiva alta nesse paciente, para que ele não tenha um episódio ou uma recidiva de sangramento, e estabilização, necessitando de um tratamento de urgência. O paciente, então, ele deverá ser orientado a ir regularmente às consultas com o gastrologista, no qual ele vai receber orientações a respeito da mudança na dieta e no estilo de vida, sobre o segmento das medicações e consultas, de quando buscar atendimento, ou seja, em casos de sangramento, de vômitos com sangue ou de fezes escuras devido a sangramento, realização de exames como hemograma, pesquisa de sangue oculto nas fezes, endoscopia digestiva alta periódicas, e sobre medicamentos que tratem a causa subjacente do sangramento. E quando é que a gente referencia no ambulatório? Caso na endoscopia ambulatorial seja identificado risco de sangramento com uma classificação Forest 1A e 2B, que quer dizer que tem sangramento ativo em úlceras, o paciente ele deve ser referenciado ao internamento em um hospital de referência para hemorragia digestiva alta. Ele deve ser aconselhado, então, a ligar para o serviço de atendimento móvel de urgência em caso de agudização e apresentação de sangramento. É possível que o paciente tratado aqui na atenção secundária seja conduzido para um serviço de menor complexidade, ou seja, ele pode ser contrarreferenciado da atenção secundária para um atendimento na atenção primária. Essa contrarreferência vai ter como objetivo principal que ele consiga acompanhar
a causa base dessa hemorragia digestiva seja feita a prevenção de novos episódios e a promoção de saúde como um todo. É lá na atenção primária que ele vai poder ter uma gestão contínua da sua saúde e de condições crônicas, que podem inclusive ser a causa dessa hemorragia digestiva. Para referenciar um paciente com hemorragia digestiva alta da atenção secundária para terciária, é necessário primeiramente entender a gravidade do caso clínico associado aos fatores de risco, avaliar os recursos disponíveis no setor secundário e considerar a avaliação de um especialista. O encaminhamento imediato para a atenção terciária deve ser considerado nos casos de hemorragia digestiva alta grave, que não respondem a tratamento de estabilização e estão associados a sinais de choque ou perda significativa de sangue. Além disso, considerar referenciar quando a causa da hemorragia não possa ser determinada, ou caso precise de investigações adicionais, como realização de endoscopia digestiva alta, quando o paciente possui múltiplas comorbidades ou faz uso prévio de anticoagulantes, ou haja necessidade de intervenções terapêuticas complexas. É crucial que a decisão de encaminhamento seja baseada em uma avaliação minuciosa do paciente e seja tomada em consulta com especialistas, quando apropriado. A regulação de pacientes da atenção secundária para terciária é uma responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde em cada região, realizada por meio do Complexo Estadual Regulador de Saúde. Quando o médico assistente em uma unidade de saúde identifica a necessidade de encaminhar um paciente para uma vaga na UTI, ele envia a solicitação para a Central de Regulação. A equipe médica do Complexo Estadual Regulador avalia a solicitação e classifica o risco do paciente. Essa classificação leva em consideração a gravidade clínica, o potencial de risco, a grau da saúde e o grau de sofrimento do paciente, permitindo a identificação dos casos que requerem um atendimento prioritário. No caso de pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos, a regulação é feita em colaboração com os serviços de saúde das secretarias municipais. As coordenadorias regionais de saúde e as centrais dos leitos municipais da cidade de Polo desempenham um papel importante nesse processo. Quando o paciente do Sistema Único de Saúde é encaminhado para a cirurgia, a SMS ou a unidade de saúde identificada entra em contato com o hospital de referência. A escolha desse hospital pode ser baseada na proximidade geográfica ou na especialidade necessária para o tratamento. Esse sistema de regulação visa garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário, levando em consideração a sua gravidade e a disponibilidade dos recursos dos hospitais de referência. Princípios como integralidade, universalidade e equidade são garantidos pelo SUS desde a atenção primária até a atenção terciária. E nesse último nível é que encontramos o maior nível de complexidade, ou seja, hospitais, centros especializados e profissionais capacitados e especializados para cuidar dessas pessoas. Um paciente que ele é referenciado da atenção secundária para a atenção terciária, é lá que ele vai ter o seu plano terapêutico, apoio diagnóstico e talvez, se necessário, o atendimento de urgência e emergência. Quando estamos falando sobre um paciente com hemorragia digestiva alta, estamos falando sobre um paciente que tem uma patologia de alta complexidade, ou seja, esse paciente ele pode se tornar instável em algum momento. Dentro dessa possibilidade, existe a capacidade dele ser referenciado ou contrarreferenciado dentro dos níveis de saúde, sendo assim, atendido a ele por direito, através do SUS, a garantia de que ele seja atendido de acordo com as suas necessidades. Avaliação e suspeita diagnóstica. Ao referenciar um paciente com histórico de hematêmese, vômitos em borra de café, melena, torna-se relevante a consideração de diversos fatores diagnósticos. A hematequesia, como sintoma inicial de sangramento digestivo alto, pode ocorrer em pacientes com trânsito intestinal acelerado ou com histórico de bypass gástrico. Uma anamnese completa e minuciosa é imprescindível para estabelecer o diagnóstico e orientar o tratamento adequado para o paciente com hemorragia digestiva alta. Na anamnese devem ser considerados os seguintes pontos: a característica do sangramento, as comorbidades pré-existentes,
um histórico anterior de hemorragia digestiva alta, uso de qualquer medicamento com um foco especial para anti-inflamatórios não esteroides e corticoides. Uso excessivo de álcool. Com relação ao exame físico, é preciso fazer uma avaliação inicial dos sinais vitais. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. É importante fazer uma avaliação do nível de consciência se o paciente está alerta, sonolento ou em estado de coma. É extremamente importante buscar sinais de choque nesse paciente, sendo eles sudorese excessiva, palidez, pele fria e pegajosa. É importante também o exame abdominal buscando sinais de irritação. A inspeção e o toque retal é importante para a busca de lesões, melena e sangue vivo. É importante também fazer uma estimativa da perda volêmica. Quando a gente fala da confirmação de uma suspeita de um quadro de hemorragia digestiva alta no ambiente hospitalar, é muito importante que a gente compreenda que muitas vezes esse diagnóstico vai ocorrer junto com a ressuscitação desse paciente, justamente porque muitos dos testes diagnósticos são também testes terapêuticos. Para isso, a gente conta com 3 principais testes. A gente tem a passagem da sonda nasogástrica, que será realizada justamente para a gente saber se esse quadro está ativo ou não. Para isso, a gente precisará analisar o líquido que sai da lavagem gástrica, tendo um aspecto limpo ou com aspecto de borra de café. Além disso, a gente tem o toque retal, que é realizado em conjunto com a lavagem gástrica, e a gente irá observar se há presença de melena ou hematofesia. Por fim, a gente tem o clíster de limpeza, que muitas vezes é realizado mais como um teste terapêutico do que um teste diagnóstico, e é realizado após a sonda e o toque retal. Quando a gente fala de exames de imagem, na avaliação primária, eles não são tão recomendados, a não ser que esse paciente apresente um quadro de dor abdominal intensa associada a sintomas de irritação peritoneal. E aí, para esses casos específicos, a gente irá recomendar um raio-x de abdômen ou um ATC. E isso ocorre por quê? Porque a gente precisa descartar casos de perfuração de vísceras antes de realizar a endoscopia digestiva alta. Para o diagnóstico da causa da hemorragia digestiva alta, é necessário identificar a existência de episódios anteriores de hemorragia digestiva alta, já que cerca de 60% dos pacientes apresentam recorrências hemorrágicas do mesmo local. Além disso, devemos investigar outros tipos de hemorragia que podem, por vezes, sugerir alterações da coagulação. Devemos ainda realizar a investigação de uso de alguns medicamentos e passado de alcoolismo. A endoscopia digestiva alta é o exame de escolha para avaliação etiológica e tratamento da hemorragia digestiva alta, devendo ser realizada preferencialmente após a estabilização clínica do paciente. Em situações excepcionais em que o local de sangramento não pode ser visualizado durante a endoscopia digestiva alta, a consideração de um tratamento cirúrgico pode ser necessária para resolver a hemorragia de maneira adequada. Os exames complementares servem para esclarecer a causa de hemorragia. Bom, pessoal, vamos falar sobre o planejamento terapêutico no paciente com hemorragia digestiva alta na atenção terciária. Bom, a gente precisa fazer a estabilização desse paciente. A gente tem a reposição volêmica com ringalactato ou com soro fisiológico. Se a gente fez essa reposição com cristalóides e ele não melhorou, a gente pode já considerar a transfusão de hemácias ou, em alguns casos, também considerar a transfusão de plaquetas, certo? Bom, todo paciente com suspeita de hemorragia digestiva alta, a gente precisa manter ele em jejum, ou seja, em dieta zero. Em alguns casos, pacientes com suspeita de hemorragia digestiva alta por varizes gastroesofágicas, a gente pode utilizar alguns vasoconstrictores. O mais importante deles, a terlipressina, né? Associado à terlipressina, a gente também faz um antibiótico profilaxia com ciprofloxacino ou ceftriaxone. Já em pacientes que a gente tem suspeita de hemorragia digestiva alta por doença ulcerosa péptica, a gente vai fazer administração de IBPs. Né? A gente pode utilizar tanto o omeprazol quanto o pantoprazol.
Bom, para o tratamento das duas, a gente tem a endoscopia digestiva alta. Cada uma com sua técnica, mas é muito importante fazer endoscopia digestiva alta, principalmente porque ela precisa ser realizada em até 24 horas. Então, é um tratamento, um exame que é de suma importância para o paciente que tem hemorragia digestiva alta, ok? Além disso, se o tratamento endoscópico não funcionar em pacientes com varizes gastroesofágicas, a gente pode utilizar tanto o TIPS, que é uma técnica radiológica, ou fazer um shunt cirúrgico. Bom, pessoal, no contexto de um paciente com HDA, a gente vai considerar a regulação dele para atenção secundária ou primária, a depender da gravidade desse quadro e da necessidade individual desse paciente. Por exemplo, caso a gente receba um paciente que chega na atenção terciária com HDA, mas ele apresenta uma doença ulcerosa péptica que consegue ser controlada com o uso dos inibidores de bomba de próton, e ele tem essa hemorragia controlada, a gente consegue contra-referenciar ele para atenção secundária, onde ele vai receber o devido atendimento, mas sem a necessidade de especialização e atendimento que existe na atenção terciária, certo? Para essa decisão ser tomada, a gente pode levar em consideração alguns parâmetros, como a estabilidade do paciente, a gravidade desse HDA, a necessidade de monitoramento contínuo, intervenção específicas e o atendimento multidisciplinar desse grupo. São algumas questões que podem ser levadas em consideração e vão orientar o pensamento médico para essa tomada de decisão de contrarregulação. Olá pessoal, meu nome é Tássio e eu vou apresentar nossa proposta de melhoria para a linha de cuidado da hemorragia digestiva alta. Ela parte da criação de um sistema de telemedicina e gastroenterologia para um serviço terciário, que busca complementar a equipe de um serviço que não possui essa especialidade, buscando assim ampliar acesso dos pacientes a serviços que possam proporcionar a eles uma conduta mais assertiva para o seu caso. Funciona da seguinte maneira: ao ser referenciado um paciente com hemorragia digestiva alta para um serviço terciário que não possua o serviço de gastroenterologia, mas que porém tenha capacidade de oferecer ao paciente todos os insumos necessários para o seu tratamento, esse sistema de telemedicina pode ser ativado, funcionando de maneira a complementar aquilo que o serviço já oferece. A equipe de telemedicina irá proporcionar então uma conduta mais assertiva e direcionada para o caso do paciente, podendo solicitar novos exames conforme o necessário a serem realizados pela equipe do hospital. Vale lembrar mais uma vez que esse é um serviço complementar, sendo que todas as condutas e decisões ficam a cargo da equipe médica do serviço em questão. Reabilitação. A reabilitação é um item essencial nas linhas de cuidado ao paciente. Ela almeja uma recuperação física e mental para que o paciente possa ser reintegrado novamente na sociedade sem maiores danos ou sequelas, além de evitar recidivas do quadro. Portanto, deve ser realizado independentemente de sua gravidade ou etiologia. A profilaxia secundária é o principal fundamento da reabilitação de qualquer paciente, tendo como princípio evitar que o ocorrido se repita. Contudo, além da profilaxia secundária, existem medidas terapêuticas que podem ser tomadas visando contenção de danos, recuperação física e mental. Essas medidas variam de acordo com a gravidade do quadro, das causas subjacentes e do tratamento realizado. Nos casos da hemorragia digestiva alta, geralmente o processo de reabilitação inclui o acompanhamento médico regular, que monitora a recuperação, fazendo ajustes no tratamento e prevenindo recorrências, tratamentos da causa subjacente, que identifica e trata as causas da hemorragia, como úlceras, varizes esofágicas ou lesões, dieta e nutrição, porque a alimentação inicialmente pode ser restrita, com a introdução gradual de líquidos e alimentos sólidos à medida que o paciente se recupera. Terapia medicamentosa, pode ser necessário o uso de medicamentos para controlar a acidez estomacal, prevenir infecções e promover a cicatrização, além da fisioterapia, que pode ser necessária para melhorar a mobilidade e a força do paciente após um período prolongado de internação. Lembrando também que a reabilitação pode ocorrer em qualquer momento da nossa linha de cuidado. Pode ocorrer após a atenção primária, após a atenção secundária ou após a atenção terciária.